Queridos irmãos, queridas irmãs em Cristo, sejam bem-vindos para mais uma transmissão do Instituto Vida para Todos. Chegamos à mensagem número 4, dentro do tema geral do livro Exército, Tabernáculo e Boa Terra. Mensagem número 4 tem por título A Reconstrução do Templo e dos Muros de Jerusalém. A leitura da Bíblia, Esdras, capítulo 1, versículo de 1 a 5, e capítulo 3, versículo de 8 a 13, capítulo 1, versículo de 2 a 3, capítulo 2, versículos 11 a 13, e versículo 17 até 20. Estamos em meio a uma conferência aqui na Europa, em Torres Vedras, Portugal. E inicialmente nós tínhamos a intenção de ministrar 4 mensagens com respeito a esse livro, mas quando chegamos aqui na mensagem número 4, tínhamos que abordar o livro de Neemias e nós percebemos que não daria para falar tudo em uma só mensagem. Então nós acabamos desdobrando essa palavra em 2 partes, portanto nós vamos ter mais um capítulo do livro, que é o capítulo 5, que será a mensagem de número 5. Por quê? Porque vocês vão entender que o livro de Neemias, ele fala da desolação da cidade de Jerusalém, apesar de ter restaurado o templo, que havia sido destruído por Nabucodonosor, por rei da Babilônia. E por que esse abandono da cidade, mesmo tendo o templo restaurado? Então esse é o objeto da nossa palavra, nossa mensagem. Portanto, precisava eu trazer, levar um pouco o assunto mais para o passado, para poder descrever para os irmãos desde quando o templo foi destruído, desde quando o reino, depois de Salomão, no tempo do seu filho, foi dividido em 2. Então foi necessário essa explicação maior para que vocês pudessem entender. Tá? Então, eu vou começar por Neemias, mas nós vamos voltar para falar um pouco do retrospecto daquele tempo. Vamos então abrir a nossa Bíblia no livro de Neemias. Neemias. Para os adolescentes, Neemias fica depois do livro de Esdras. Tá? Neemias, vamos ler capítulo 1, versículo 1 e 2, tá? 1, 2 e 3, vamos ler 1 a 3. Aliás, vamos seguir o que está proposto aqui, vamos ler 1 a 5, tá? Como está proposto na leitura da Bíblia. As palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidadela de Susã, veio Hanani, um de meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio e acerca de Jerusalém. Disseram-me os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados
e as suas portas queimadas. Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse: Ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Ó Senhor Jesus, esse é um momento triste, né? Primeiramente quero dizer para vocês que Neemias, ele era o copeiro do rei, né? Do rei Artaxerxes I, no ano de 445 antes de Cristo, conforme nós lemos, era o 20º ano, né, do reinado do rei Artaxerxes, né, estando eu no ano 20º, tá? 20º, né, significa que o rei Artaxerxes já estava reinando havia 20 anos, e foi nesse momento em que, né, o copeiro do rei, Neemias, recebeu um relato triste, tá? E aconteceu em Suzã, que era um dos 3 capitais do Império Persa, porque logo depois do Império Babilônico, o Império, né, Persa tomou conta, tá? E então o rei Artaxerxes I era do Império Persa, e Neemias era um dos exilados de Judá, foi parar, né, ali em Suzã, servindo o rei Artaxerxes. Não sei se vocês sabem que o copeiro naquele tempo, o copeiro do rei, não era meramente aquele que carrega a bandeja de bebida, né, para servir ao rei. O copeiro era um homem de estrita confiança do rei. Em outras palavras, o copeiro era aquele, né, aquele que provava a comida do rei, provava a bebida do rei, para se alguém fizesse alguma tentativa de envenenar o rei, o copeiro morreria primeiro. Vocês estão entendendo? Então, o copeiro era um homem de estrita confiança do rei, isso é, o rei entregou a vida dele para ele, para o rei, para o copeiro. Então, o copeiro era de estrita confiança do rei, e não só isso, copeiro geralmente era um homem, né, de grande influência nas decisões do rei, geralmente era um dos seus principais conselheiros. Então, Neemias tinha um alto cargo, Neemias era um homem de confiança do imperador, né? Então, Neemias estava sossegado, tranquilo, mesmo em exílio, ele tinha alcançado, né, um nível muito bom de vida e também de cargo. Mas, queridos irmãos, aqui mostram, Neemias não está preocupado com isso, com a sua vida, né, a boa vida lá em Suzã. Ele estava preocupado com o seu povo, tá? Com o seu povo. Então, eu vou fazer um pouco de retrospecto, por que, né, que aconteceu esse abandono de Jerusalém, tá? Então, eu vou voltar um pouco na construção do templo pelo rei Salomão, quando o rei Salomão construiu o templo em Jerusalém. Vocês conhecem a história, eu não vou falar, né, não vou poder relatar toda a história, mas ele, né, construiu o templo de Jerusalém segundo as instruções de seu pai, Davi. O rei Davi, né, ele teve um forte desejo de construir uma casa para Deus, e vocês, lendo a Bíblia, vocês vão ver toda a história, né? Eu não vou poder falar detalhadamente, mas ele então realizou o sonho de seu pai, né, Davi, e construiu um templo majestoso, um bonito templo em Jerusalém,
no lugar em que Deus determinou pôr o seu nome, como habitação do seu nome. Então, irmãos, o reino, o rei Davi preparou todos os materiais para a construção, preparou dinheiro para a construção, quer dizer, Salomão foi um rei, né, que só gozou, né, dessa boa herança que deu o seu pai Davi. E o reinado, né, de Salomão foi glorioso. Foi um reinado em que Deus o abençoou muito, quando, né, o Senhor apareceu a ele podia pedir o que fosse, né, o Senhor iria realizar. Ele pediu sabedoria, né, pediu sabedoria para reinar. Portanto, seu reinado foi um reinado glorioso, né, e Deus realmente honrou, né, por causa de seu pai, honrou a ele, deu um reinado glorioso. Mas, infelizmente, no final de sua vida, podemos ver em 1º livro dos Reis 11. Infelizmente, no final de sua vida, ele tomou muitas mulheres estrangeiras que ele tomou, perverteram seu coração para seguir outros deuses, tá? Então eu vou ler aqui rapidamente para vocês, capítulo 11 de 1º Reis. Ora, além da filha de Faraó, amou Salomão muitas mulheres estrangeiras, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e etéias, mulheres das nações de que havia o Senhor dito aos filhos de Israel: não caseis com elas, nem casem elas convosco, pois vos perverteriam o coração para seguirdes os seus deuses. A estas se apegou Salomão pelo amor. Tinha 700 mulheres, princesas, e 300 concubinas, e suas mulheres lhe perverteram o coração. Sendo já velho, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses, e o seu coração não era de todo fiel para com o Senhor seu Deus, como fora o de Davi seu pai. Então Salomão seguiu a Astarote, deusa dos sidônios, e a Milcom, abominação dos amonitas, e assim fez Salomão o que era mal perante o Senhor, e não perseverou em seguir ao Senhor como Davi seu pai. Tá? Aí então vem a consequência disso, versículo 9, né? Pelo que o Senhor se indignou contra Salomão, pois desviara o seu coração do Senhor, Deus de Israel, que 2 vezes lhe aparecera. E acerca disso, lhe tinha ordenado que não seguisse a outros deuses. Ele, porém, não guardou o que o Senhor lhe ordenara, por isso disse o Senhor a Salomão: visto que assim procedestes e não guardastes a minha aliança, nem os meus estatutos que te mandei, tirarei de ti este reino e o darei a teu servo. Contudo, não o farei nos teus dias, por amor de Davi teu pai, da mão de teu filho o tirarei. Todavia, não tirarei o reino todo, darei uma tribo a teu filho, por amor de Davi, meu servo, e por amor de Jerusalém, que escolhi. Irmãos, foi triste, né? Um reinado tão glorioso, ele tinha tudo, né, para terminar bem, mas infelizmente, né, as mulheres estrangeiras lhe perverteram o coração, ele acabou seguindo outros deuses, e com isso, né, o reino que estava sob o domínio de Salomão, no tempo de seu filho Roboão, foi dividido em 2, tá? Por quê? Ali, quer ver? Vamos lá. Capítulo 12 de 1º Reis.
1 Reis capítulo 12, versículo 21. Vindo, pois, Roboão já é o filho de Salomão, né? Vindo, pois, Roboão a Jerusalém, reuniu toda a casa de Judá e a tribo de Benjamim, 180.000 escolhidos, destros para a guerra, né? Para pelejar contra... Não, antes disso, eu me enganei aqui. Então, eu vou contar rapidamente o que aconteceu com ele. O Roboão, né, capítulo 12, versículo 13, o povo de Israel veio se queixar, veio pedir para o rei Roboão para que aliviasse um pouco a sua carga de impostos, porque a carga estava muito pesada para o povo pagar. E Roboão, em lugar de tomar conselhos com os mais velhos, foi tomar conselho com os jovens da sua idade. Esse jovem da sua idade não tinha experiência nenhuma e acabou dando um conselho errado para ele, dizendo, não, né, você pode ainda taxar mais pesado ainda no imposto sobre eles. É isso que... né, e aqui, ó, no capítulo, aqui, ó, no capítulo 12, né? Capítulo 12, versículo 13. Dura resposta deu o rei ao povo, porque desprezaram o conselho que os anciãos lhe haviam dado, e lhe falou segundo o conselho dos jovens, dizendo, meu pai fez pesado o vosso jugo, porém eu ainda o agravarei. Meu pai vos castigou com açoites, eu, porém, vos castigarei com escorpiões. O rei, pois, não deu ouvidos ao povo, porque este acontecimento vinha do Senhor para quê? Para confirmar a palavra que o Senhor tinha dito por intermédio de Aias, os silonitas, a Jeroboão, filho de Nebate. Vendo, pois, todo Israel que o rei não lhe dava ouvidos, reagiu dizendo, que parte temos nós com Davi? Não há para nós herança no filho de Jessé. As vossas tendas, ó Israel, as vossas tendas, vamos voltar para nossas tendas, ó Israel, cuida agora da tua casa, ó Davi. Então Israel se foi às suas tendas. Quer dizer, dessa forma, o povo de Israel se revoltou contra Roboão, né? E fizeram, no versículo 20, tendo ouvido todo Israel que Jeroboão tinha voltado, mandaram chamá-lo para a congregação e o fizeram rei sobre todo Israel. Ninguém seguiu a casa de Davi, senão somente a tribo de Judá. Então, todas as tribos de Israel, né, abandonaram a Roboão, que é da linhagem de Davi, e eles tomaram Jeroboão por rei, né? E fizeram Jeroboão rei sobre Israel, e Roboão ficou, a casa de Davi ficou apenas com a tribo de Judá. Tá? Muito bem, aí no capítulo 12, ainda no versículo 21, aqui mostra que se associou mais uma tribo, a tribo de Judá, né? Vindo, pois, Roboão a Jerusalém, reuniu toda a casa de Judá e a tribo de Benjamim. Agora, não só a tribo de Judá, tribo de Benjamim. Então, as 10 tribos seguiram a Jeroboão, tomaram Jeroboão como rei, e as 2 tribos, a tribo de Judá e de Benjamim, seguiram, né, a casa de Davi. Então, o reino de Israel se dividiu em 2. Um é chamado Reino de Israel, o Reino do Norte, e o Reino do Sul, que é o Reino de Judá. O Reino de Judá ficou só com a tribo de Judá e Benjamim, e as outras 10 tribos seguiram a Jeroboão, tá? Então isso aí é história. Eu estou falando um pouco de história para vocês entenderem a situação. Então, no capítulo, vamos lá.
versículo, deixa-me ver, aí, vou continuar lendo, versículo 21, vindo, pois, Roboão a Jerusalém, reuniu toda a casa de Judá e a tribo de Benjamim, 180.000 escolhidos, destros para a guerra, para pelejar contra a casa de Israel, né, a fim de restituir o reino a Roboão, filho de Salomão. Porém, veio a palavra de Deus a Semaías, homem de Deus, dizendo, fala a Roboão, filho de Salomão, rei de Judá, e a toda a casa de Judá e a Benjamim e ao resto do povo, dizendo, assim diz o Senhor, não subireis, nem pelejareis contra vossos irmãos, os filhos de Israel, cada um volte para a sua casa, porque eu é que fiz isso. O Senhor disse, eu é que fiz isso. E obedecendo eles a palavra do Senhor, voltaram como esses lhe ordenara. Tá? Bom, o que fez Jeroboão, irmão, não vou detalhar. Jeroboão, então, para que o povo não voltasse para as 12 tribos, eram, segundo a ordem do Senhor, tinham que voltar para Jerusalém para celebrar as principais festas, mas Jeroboão ficou com medo se o povo, né, que agora está sob seu comando, se voltasse para Jerusalém, poderiam ser persuadidos a voltarem para Judá. Então ele fez um bezerro em Dan e outro em Betel, justamente para, né, o povo não voltar para lá e poderia adorar em Betel e Dan. Irmão, isso é um pecado imperdoável. Deus então se indignou muito contra isso, porque Deus havia escolhido Jerusalém para ser o único lugar de habitação de Deus, de adoração de Deus, certo? Então esse é um outro detalhe que eu não vou poder detalhar para vocês. Muito bem, aí, irmão, o que aconteceu? O reino do norte não é da linhagem da casa de Davi, eles fizeram o que era mal perante o Senhor, praticamente todos eles, tá? Todos eles praticaram mal e era um tal de um assassinar o outro para tomar o poder e aquela história toda, e até que finalmente esse, né, o Senhor permitiu que a Síria, o rei da Síria, né, tomasse Samaria, tomasse esse reino, destruísse esse reino, tá? Isso está em 2º livro dos Reis, capítulo 17, dê uma olhada, capítulo 17, versículos 6 até 8. No ano 9 de Oséias, o rei da Assíria tomou a Samaria, a capital do reino do norte estava em Samaria, tá? Então, o rei da Síria tomou a Samaria e transportou a Israel para a Assíria e os fez habitar em Ala, junto a Abor e ao rio Gozã e nas cidades dos Medos. O que aconteceu, irmãos? Era uma estratégia tática daquele tempo para dizimar uma nação, para fazer sumir uma nação, que é, você conquista uma nação e você transporta o povo dessa nação, espalha pelas cidades sob seu domínio, né? E transporta o povo dessas cidades, essas outras cidades estrangeiras, para habitar, né, nesse país, e dessa forma você acabaria com uma cultura, acabaria com uma nação, tá? Então o rei da Síria fez isso, espalhou, né, o reino do norte, que são as 10 tribos de Israel, né, nessas terras dos Medos. Então, versículo 7, tal sucedeu porque os filhos de Israel pecaram contra o Senhor seu Deus, que os fizera subir da terra do Egito, de debaixo da mão de Faraó, rei do Egito, e temeram a outros deuses. Andaram nos estatutos das nações que o Senhor lançará de diante dos filhos de Israel e nos costumes estabelecidos pelos reis de Israel. Quer dizer, o Senhor castigou o reino do norte por causa, né, dos caminhos maus que os reis fizeram, e esse reino foi destruído pela Assíria, tá? E mais tarde, o reino do sul, os reis de Judá, alguns andaram no caminho do Senhor, mas alguns não andaram no caminho do Senhor, também fizeram
ao que era mal perante o Senhor, e o Senhor também permitiu a sua destruição. Tá? Isso está em 2º livro dos Reis, capítulo 24. Pode abrir na sua Bíblia para você conferir. Capítulo 24, versículo 14. E versículo 14: transportou a toda Jerusalém todos os príncipes, todos os homens valentes, todos os artífices e ferreiros, ao todo 10.000, ninguém ficou senão o povo pobre da terra. Essa informação, irmãos, vai ser importante para Neemias. Nabucodonosor mandou que destruísse Jerusalém. E também levou, o povo de Jerusalém também para as terras estrangeiras sob o seu domínio, também para exterminar o povo. Então o povo foi levado para exílio. E quem ficou na terra? Somente os pobres. O povo da terra, quer dizer, aquele lavrador pobre, que tem um sítiozinho, tá ali e tal, isso aí não vale a pena levar, deixaram o povo pobre da terra. Aí vocês vão entender o contexto de Neemias, tá? Esse povo foi deixado por ser um povo que não vale a pena levar, tá? Aí no capítulo 25 de 2º Reis, versículo 8, no 7º dia do 5º mês do ano 19º de Nabucodonosor, rei da Babilônia, Nebuzaradã, chefe da guarda e servidor do rei da Babilônia, veio a Jerusalém e queimou a casa do Senhor. Quer dizer, o templo em Jerusalém foi destruído. Foi destruído. Queimou a casa do Senhor e a casa do rei. O palácio também foi destruído, como também todas as casas de Jerusalém. Também entregou às chamas todos os edifícios importantes. Quer dizer, destruiu Jerusalém, destruiu a casa de Deus, destruiu o templo, isso por causa dos reis que fizeram o que era mal perante o Senhor. Tá? E todo o exército dos caldeus que estava com o chefe da guarda derribou os muros em redor de Jerusalém. Irmão, essa informação é importante para Neemias. Quando a gente entrar no livro de Neemias, todos os muros da cidade foram derrubados, todos os edifícios principais foram derrubados, a casa do Senhor foi queimada e o palácio do rei foi queimado. Essa era a situação de desolação de Jerusalém e também do templo do Senhor, tá bom? Isso é para vocês entenderem. E a queda de Jerusalém aconteceu no ano de 586 antes de Cristo, tá? Esse é o ano que foi destruído. Aí, irmãos, o Senhor, Ele não desiste do seu povo. Então Ele, conforme Ele havia prometido nas profecias de Jeremias, dê uma olhada em Jeremias 25, versículo 11. Toda essa terra virá a ser um deserto e um espanto. Estas nações servirão ao rei da Babilônia 70 anos. 70 anos. Acontecerá, porém, que quando se cumprirem os 70 anos, castigarei a iniquidade do rei da Babilônia e a desta nação, diz o Senhor, como também a terra dos caldeus, farei deles ruínas completas. Então, Deus prometeu, tá, que isso duraria 70 anos. Capítulo 29 de Jeremias, versículo 10. Assim diz o Senhor, logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra. E tornando a trazer-vos para este lugar, Jerusalém. Tá? Então, a destruição
de Jerusalém, a destruição da casa de Deus, do templo, irmão, não seria para sempre. Deus iria usar, né, um rei pagão, né, o rei Ciro, para depois de 70 anos. Só que 70 anos, eu fiz vários cálculos, 70 anos não dá 70 anos depois da destruição de Jerusalém até a volta deles. Aqui fala 70 anos, aqui o Senhor fala 70 anos para se cumprirem para a Babilônia. Então, o reinado de Babilônia é 70 anos. Tá? Então, quando se completar o reinado de Babilônia, 70 anos, né, então ele iria fazer com que o povo de Deus voltasse para Jerusalém e reconstruísse o templo. Tá? Então, aí aconteceu no relato do livro de Esdras, a volta para a reconstrução do templo. Tá? Vamos abrir então a nossa Bíblia em Esdras. Vocês têm interesse de entender essa parte da história, não? É para vocês entenderem um contexto, para vocês conseguirem entender, né, a história e entender o que o Senhor quer revelar para nós. Né? Capítulo 1, versículo 1 de Esdras. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém de Judá. Olha só, Deus encarregou a um rei pagão de fazer um decreto para que reconstruísse a casa do Senhor, né? Então, como Deus é poderoso, Ele pode fazer, né? Quando a gente pensa que está tudo perdido, certo? O povo de Israel perdeu, né, o Estado, eles não tinham mais o Estado, não tinha mais nação, não tinha mais Jerusalém, não tinha mais lugar de habitação, né, de Deus, que é o templo, né? Quando tudo parecia perdido, irmão, Deus levanta um rei, que não tem nada a ver com Israel. Deus levanta um rei da Pérsia, rei Ciro, e lhe colocou, despertou o espírito para, ele fez um decreto, e ele financiou a volta dos judeus para reconstruir o templo, tá? Então, olha aqui, ó, por isso, versículo 3, né? Eu li versículo 3, não. Quem dentre vós é de todo o seu povo, seja Deus com ele, e suba a Jerusalém de Judá, e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel, Ele é o Deus que habita em Jerusalém. Todo aquele que restar de alguns lugares em que habita, os homens desse lugar o ajudarão com prata, ouro, bens e gado, afora as dádivas voluntárias para a casa de Deus, a qual está em Jerusalém. Isso é decreto do rei. Vocês podem contribuir, quem pode ajudar? Então se levantaram os cabeças das famílias de Judá e de Benjamim, e os sacerdotes e os levitas, e com todos aqueles cujo Espírito de Deus despertou, para subirem a edificar a casa do Senhor, a qual está em Jerusalém. Irmãos, Deus não se esqueceu, né? E voltaram, irmãos. Olha, são milhões de cidadãos do reino de Judá que foram transportados para esses países estrangeiros e foram espalhados, certo? E isso, irmãos, há algumas dezenas de anos. Isso já se passou uma geração, talvez as 2 gerações, né? E isso já aculturou o povo, né? O povo de Judá já estava aculturado nessa cultura dos gentios. E de repente sai esse decreto. Quem tem encargo, quem né, for despertado pelo Senhor, volte para Jerusalém para reconstruir o templo. Irmãos, não é fácil.
você teria que pagar um preço muito grande para voltar, você já estava acomodado. Irmãos, graças ao Senhor, mesmo assim, uma minoria voltou para reconstruir o templo. Né? Então, irmãos, graças ao Senhor, nós também éramos assim, espalhados na Babilônia, né? Mas um dia o Senhor nos chamou, nós voltamos para Jerusalém para reconstruir o templo, edificar a igreja para o Senhor. Né? Então, assim, não voltou um número grande. Dentre esses milhões de pessoas do reino de Judá que se espalharam, irmãos, voltaram apenas aproximadamente 50 mil homens. 50 mil homens, tá? Esdras 6, capítulo 6, versículo 14. Os anciãos de judeus iam edificando e prosperando em virtude do que profetizaram os profetas Ageu e Zacarias, filho de Ido, edificaram a casa e terminaram segundo o mandado do Deus de Israel e segundo o decreto de Ciro, de Dario e de Artaxerxes, rei da Pérsia. Acabou esta casa no dia 3º do mês de Adar, no 6º ano do reinado do rei Dario. Aí o templo restaurado volta a funcionar no ano 516 antes de Cristo. Tá? Então, irmãos, foi no 2º ano da chegada da comitiva a Jerusalém, no 2º mês, Zorobabel, né, isso está em Esdras capítulo 3, versículo 8, vamos dar uma olhada. No 2º ano da sua vinda à casa de Deus em Jerusalém, no 2º mês, Zorobabel, quem liderou a reedificação do templo do Senhor foi Zorobabel, né, e foi Jesua como sacerdote. Né? Zorobabel era como governador e Jesua como sacerdote, tá? Filho de Sealtiel, e Jesua, filho de Josadaque, e os outros seus irmãos, sacerdotes e levitas, e todos os que vieram do cativeiro a Jerusalém, começaram a obra da casa do Senhor e constituíram levitas da idade de 20 anos para cima para a superintenderem, tá? Então, a obra precisava de superintendência, de supervisores, tá? E, então, Zorobabel era da linhagem de Davi, ele era da linhagem real, tá? Isso está em Mateus 1:12, vocês podem ver na genealogia de Jesus, ele era da tribo de Davi, e Jesus descendeu dessa linha da realeza, tá? E Jesua era sacerdote, ambos representam a realeza e o sacerdócio. Vocês se lembram do que nós lemos sempre em Zacarias capítulo 4? Ali menciona exatamente nesse tempo, né? Zacarias capítulo 4, ali está Zorobabel e Jesua, né? Capítulo 4 fala daquele candelabro, vocês se lembram? Aquele candelabro com duas oliveiras e o abastecimento automático do azeite que fazia esse candelabro brilhar. Essa é uma visão da edificação da casa de Deus, né? Eu não tenho tempo de falar isso, mas só quero que vocês saibam que é nesse tempo que a reconstrução do templo foi feita, tá? Versículo 6, né? Versículo 4, né, do capítulo 4 de Zacarias. Então perguntei ao anjo que falava com meu Senhor, que é isto? Respondeu-me o anjo que falava comigo, não sabes tu que é isto? Respondi, não, meu Senhor. Prosseguiu ele e me disse, esta é a palavra do Senhor a Zorobabel. Não por força, nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Irmãos, se você olhar para esses judeus que voltaram, irmãos, eles não tinham a sua própria nação por trás.
não tinham financiamento do seu próprio povo. Eles dependiam de um rei pagão, dependiam do rei Ciro, não é isso? Dependiam dos reis da Pérsia, dos favores deles, para que eles pudessem fazer essa obra. Vocês sabem que a obra precisa de dinheiro, a obra precisa de material, não é isso? Não é fácil fazer isso. Irmãos, olha para esses judeus que voltaram, que força eles têm para fazer isso? E eles tinham toda a oposição também dos povos da região. Os samaritanos foram aqueles povos que o rei da Síria transportou para Samaria. Eles eram opositores. Eles não queriam que o povo de Israel voltasse a reconstruir seu templo. Então, já no tempo de Zorobabel, enfrentaram muita oposição. Irmãos, eu estava olhando aqui e nós somos ousados, né? Nós éramos poucas famílias aqui na Europa, não éramos? Pouca gente, pouca força, é ou não é? Pouquíssima força. Construímos esse lugar. Quem somos nós? Batatinhas, né? Pouquíssima força. Algumas famílias aqui, não é isso? Nem tem milionários aqui. Tem algum milionário aqui? Nem milionário tem aqui. Irmãos, mas através do Senhor, o Senhor foi nos dando, nos capacitando, não é isso? Nós construímos isso. Não é por força, não é por poder, mas é pelo meu Espírito, assim diz o Senhor dos Exércitos. Quem és tu, ó grande monte? Diante de Zorobabel serás uma campina, porque ele colocará a pedra de remate em meio às aclamações, haja graça e graça sobre ela. Novamente me veio a palavra do Senhor dizendo: as mãos de Zorobabel lançaram os fundamentos dessa casa, elas mesmas a acabarão, para que saibais que o Senhor dos Exércitos é quem me enviou a vós outros. Pois quem despreza o dia dos humildes começos. Irmão, nós estamos nos humildes começos. E, né, esse alegrar-se-á vendo o prumo na mão de Zorobabel. Né? Aqueles 7 olhos são os 7 olhos do Senhor que percorrem toda a terra. Essa obra não é nossa, essa obra é do Senhor. Ó Senhor Jesus. Então, o término da construção, deixa-me ver aqui. Esdras, eu acho que eu já... Esdras, capítulo 6, dê uma olhadinha. Capítulo 6, versículo... Acho que eu já li, né? 6, 14, 15, 14... Já li, né? Acabou, né? A reconstrução... irmãos, entre o término da reconstrução do templo e quando Neemias ouviu a notícia de que a cidade de Jerusalém estava abandonada, quer dizer, o templo já tinha sido reconstruído. E quando a notícia sobre o abandono de Jerusalém chegou até Neemias, sabe quanto tempo é esse intervalo? Desde a reconstrução do templo até Neemias ouvir essa notícia, levou um intervalo de 71 anos. Em 71 anos, um período muito grande. Então, o que aconteceu? Seu templo já foi reconstruído e a cidade de Jerusalém está abandonada. Vocês entenderam que alguma coisa está faltando. Então, não basta apenas reconstruir o templo. Tá? E vocês já sabem, né? Faltava, irmãos, o governo na cidade de Jerusalém. Porque a cidade de Jerusalém, não tendo um governo, se tornou a terra de ninguém. Os povos
Entrar, sair, fazia o que bem entender, mesmo tendo o templo pronto. Vocês entenderam? Então, é isso que o Senhor está querendo nos mostrar. Está faltando alguma coisa. Faltando alguma coisa. Vamos lá. A reconstrução do templo foi uma grande vitória para Deus e para o seu povo. Porém, qual é a razão da cidade de Jerusalém encontrar-se em abandono? Que faltava? Irmão, lembrando que o rei da Babilônia levou o povo de Jerusalém para o cativeiro, deixou apenas o povo pobre da terra. Então, quando Esdras foi restaurar, quando Zorobabel foi restaurar o templo, e quando Neemias, 70 anos depois, foi reconstruir os muros de Jerusalém, irmãos, ele tinha apenas os judeus, que eram os pobres da terra, que foram deixados, que não valia a pena levar, né? E foram deixados. Então não tem força nenhuma. Eles não tinham grandes recursos humanos, nem grandes recursos financeiros. Nós dependemos totalmente do Senhor, né? Então, ó Senhor, e aí vamos voltar para Neemias. Vamos lá para Neemias. Agora vamos entrar em Neemias. Tá? Aí vem o versículo 2. Veio Anani, um dos meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhe perguntei pelos judeus que escaparam. Quem são os judeus que escaparam? Os pobres. Os pobres da terra. Vocês entenderam? Então, ele queria saber a notícia dos que escaparam, né? Os que escaparam, que não foram levados para exílio, e perguntou sobre a cidade de Jerusalém, como é que está. Aí, né, esses que foram, o seu irmão Anani e outros, disseram-me, os restantes que não foram levados para o exílio, que se acham na província, estão em grande miséria e desprezo. Estão em grande miséria e desprezo. O que aconteceu? O que aconteceu? Os muros de Jerusalém estão derribados. Esse é o motivo, irmãos. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. O que quer dizer isso? É uma terra de ninguém. Não tem governo. Todo mundo pode entrar, todo mundo pode sair. É a casa da mãe Joana, né? Pode entrar na casa, mexe na geladeira, né? Né? Irmão, não é assim. Cada casa tem um governo. Cada cidade tem que ter um governo. A casa de Deus, né, tem que estar dentro da esfera do domínio de Deus. Então faltava estabelecer o governo. Senhor Jesus. Então vamos continuar. Senhor Jesus. Isso nos dá uma tristeza, né? É uma tristeza. Mesmo depois do templo ter sido reconstruído, né? Isso mostra, irmãos, que não bastava somente reconstruir o templo, que representa o lugar de habitação de Deus no meio de seu povo, ainda faltava a reconstrução dos muros com o fim de estabelecer o governo de Deus dentre os muros na cidade de Jerusalém. Agora, irmãos, vamos transportar para a história da igreja. Durante a história da igreja, no período representado pela igreja em Tiatira, a igreja foi levada à ruína, assim como a Babilônia destruiu a casa de Deus e destruiu a cidade de Deus, Jerusalém. Irmãos, no período da igreja em Tiatira, a igreja foi levada à ruína pela Babilônia. É a mesma coisa. Vocês estão entendendo? Vocês estão vendo essa analogia, né? Por quê? Dá uma olhada em Apocalipse 2:20. Apocalipse 2:20. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher Jezabel,
que a si mesma se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Irmãos, a igreja em Tiatira perdeu totalmente o governo de Deus, tolerou que essa que se diz profetiza, Jezabel, ensinasse abominações ao povo de Deus. E essa mulher profetiza, né, Jezabel, em Apocalipse 17, aparece como o quê? Dá uma olhada. Apocalipse 17. Versículo 4. Versículo 3. Transportou-me o anjo em espírito a um deserto e eu vi uma mulher montada numa besta escarlate, besta repleta de nomes de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. Achava-se a mulher vestida de púrpura e de escarlata, adornada de ouro, de pedras preciosas e de pérolas, tendo na mão um cálice de ouro transbordante de abominações e com as imundícias da sua prostituição. Versículo 5. Na sua fronte achava-se escrito um nome, um mistério, Babilônia a Grande. Vocês estão relacionando o período da igreja de Tiatira com o período do cativeiro babilônico da igreja? Tá? Babilônia a Grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Então vi a mulher embriagada com sangue dos santos e com sangue das testemunhas de Jesus, e quando a vi, admirei-me com grande espanto. Irmãos, era exatamente o cativeiro babilônico que aconteceu com a história da igreja no período da igreja em Tiatira. Eu estou certo ou não estou certo? A igreja se tornou em ruínas. Não tinha governo de Deus, não tinha a palavra de Deus, né? Tudo era abominação e prostituição espiritual. Aí então, irmãos, o que aconteceu? Deus então não podia tolerar essa situação, essa situação já durava 1000 anos, 10 séculos. Deus então, né, usou Martinho Lutero no século XVI, é isso? Ele começou a fazer a reforma. E, né, um pouco antes, havia realizada a invenção da imprensa e também a fabricação de papel. E, finalmente, a Bíblia, que era tão temida pela igreja em Tiatira, pela liderança da igreja em Tiatira, que o povo tivesse acesso, e, finalmente, a Bíblia se tornou uma coisa pública, aberta, para todos os cristãos. Não é isso? Irmãos, isso trouxe o quê? Isso é equivalente, irmãos, trouxe muitas verdades à tona. A primeira verdade, que era a luta do Martinho Lutero e dos reformadores, era a justificação pela fé. A justificação não é pelas obras, não tinha que fazer penitências, não tinha que pagar, né, pelo perdão dos pecados, mas a justificação é pela fé. Tá? Então essa foi a primeira verdade restaurada, e depois dessa primeira verdade restaurada, muitas outras verdades foram restauradas. Tá certo ou não? E essas muitas outras verdades restauradas, né, foram, por exemplo, as verdades sobre a divindade, sobre Deus, o Deus triuno, sobre Cristo, né? Muitas coisas foram restauradas, muitas verdades foram restauradas. Isso aconteceu no período da igreja em Sardes. Mas, embora tenhamos essas verdades restauradas, é como se tivesse o templo restaurado, mas faltava alguma coisa. Mesmo no período da igreja em Sardes, com a Bíblia na mão, tantas verdades restauradas, mas você não vê uma igreja
sob o governo de Deus. Vocês estão me entendendo? Alguma coisa falta. Uma coisa está faltando. Por isso, irmãos, voltando lá para Apocalipse 2, né? Ou melhor, 3. Ele logo começa dizendo assim: estas coisas, ao anjo da igreja de Sardes escreve, estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas, conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Quer dizer, muitas verdades foram restauradas, temos uma Bíblia aberta, não é isso? Não estamos mais debaixo da influência de Jezabel, mas, irmãos, alguma coisa está faltando. A igreja não consegue ir para frente. Tem nome de que vives, mas está morto. A coisa não acontece. Irmão, então, durante todos esses anos da reforma, irmãos, a situação de hoje, né, ainda é uma situação de sem governo de Deus. O Senhor precisa fazer alguma coisa. O que está faltando, irmãos? O que está faltando? Então, reconstruir os muros. Essas igrejas reformadas, e o que vem depois da reforma, irmãos, todas elas ou adotaram o governo episcopal, como aconteceu no 2º século, reúne-se os bispos decidem, tomam decisões pela igreja. E muitas delas, além disso, têm um governo estatal. O Estado é que governa a igreja, assim como a igreja anglicana e a igreja luterana, né? O Estado governa sobre a igreja. Irmãos, o governo da igreja é de Deus. Cristo é a cabeça da igreja, né? Então, o que o Senhor precisava, irmãos, e também algumas igrejas privadas ou particulares surgiram e alguns defenderam, né, defenderam o governo presbiteriano, né, os presbíteros governam a igreja. Isso é totalmente bíblico, muitas coisas são bíblicas, mas falta alguma coisa. Então, irmãos, faltava restaurar o modelo estabelecido por Deus na Bíblia. Tá? É isso que eu quero, né, mostrar para vocês. Então, os muros da cidade de Jerusalém, irmãos, precisavam ser restaurados. Os portões precisam ser assentados de novo, para se estabelecer o governo de Deus dentro dos limites dos muros. Pois, mesmo com a reconstrução do templo, a cidade continuava muito vulnerável, né? Os povos ao redor, dê uma olhada em Neemias 4:7, você vai ver que tinha muitos povos ali ao redor que estavam muito à vontade, né? Neemias 4:7. Mas ouvindo Sambalate e Tobias, os arábios, os amonitas e os asdoditas, que a reparação dos muros de Jerusalém ia avante e que já se começavam a fechar-lhe as brechas, ficaram sobremodo irados. Quem ficou irado? São os povos que podiam entrar e sair em Jerusalém na hora que quisesse, fazia o que queria lá dentro. Não tinha governo, não tinha, né, não tinha comando nenhum, eles eram donos daquele pedaço. Então eles ficaram bravos, ficaram irados. Irmãos, Deus precisa estabelecer o governo de Deus na igreja. Tá? Senão, irmãos, né, esses povos pagãos vão né, fazendo o que bem entender, cada um manda. Irmão, como no tempo de Juízes. No tempo de Juízes, irmão, não tinha rei, não tinha comando, não tinha governo, cada um fazia o que bem entendia. Virou uma confusão. Irmão, não, na casa de Deus não é assim. Na casa de Deus tem comando, tem direção, tem governo. Tá? Ó Senhor Jesus. Então,
A igreja, irmãos, eu quero mostrar para vocês que a igreja é um organismo de vida, é um organismo vivo, cujos membros, eu já falei ontem, foram resgatados pelo sangue precioso de Cristo. Nós fomos comprados por alto preço. 1 Pedro 1, vamos dar uma olhada. 1 Pedro 1. Senhor Jesus. 1 Pedro 1, versículo 18. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Irmãos, o sangue de Cristo foi o preço que Deus pagou para nos comprar de volta para Ele nos colocar em que lugar? Ele nos colocar como membro do corpo de Cristo. Portanto, irmão, a igreja não é uma instituição religiosa onde os nossos nomes foram arrolados pelos homens. Nós somos comprados com alto preço, que o sangue precioso de Cristo, para o quê? Para o Senhor nos batizar com o Espírito como membro desse corpo vivo. Nós somos um corpo vivo de Cristo. Vocês estão me entendendo? E esse corpo vivo precisa de um governo vivo. Não é um governo estabelecido, organizado pelos homens. Esse governo vivo é o governo de Deus através de Cristo. É o governo de Cristo. Por isso, irmãos, no modelo do novo, né? Por exemplo, 1 Coríntios 1, 2, ali diz a igreja de Deus. Irmãos, a igreja é de Deus. A igreja não é de nenhum homem. Nenhum de nós, irmãos, é dono da igreja. Deus é o dono da igreja, tá? E ela não, né? Colossenses 1, 24, ela é o corpo de Cristo. A igreja é o corpo de Cristo. Não é uma organização humana. Então, a igreja, nós vimos isso hoje de manhã, em Efésios capítulo 1, versículos 9 e 10. A igreja é um instrumento que é o corpo de Cristo para Deus fazer a sua vontade. Estou certo ou não? Efésios 1, 9 e 10. Qual a vontade de Deus? Se vocês não souberem, os adolescentes sabem, tá? A vontade de Deus, irmãos, é que Deus quer que Cristo encabece sobre todas as coisas. Então, em primeiro lugar, ele precisa encabeçar a igreja. A igreja, então, se torna, né, se torna membros governados pela cabeça, que é Cristo. Irmãos, esse é o governo na Bíblia. Precisa voltar a ter esse governo na Bíblia, tá? Então, para esse fim, irmãos, Deus deu à igreja Cristo, para que Cristo possa ser o cabeça sobre a igreja e fazer da igreja a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Eu já falei hoje de manhã, está nos versículos 22, 23 de Efésios capítulo 1. Irmãos, e para esse processo de Cristo encabeçar todas as coisas, irmão, não é teórico, não é doutrinário, não é ensinamento. Acho que eu vou perguntar para o adolescente de novo. Como é que Cristo encabeça a igreja? Olha só. Vocês não ouviram? Enchendo a igreja até a plenitude de Deus. Que maravilha. Que maravilha. Vale a pena inculcar a palavra. Vale a pena fazer imersão na palavra. Irmãos, é isso que o Senhor está fazendo. Como é que Cristo estabelece o governo na igreja? Enchendo
a igreja de Cristo até a plenitude de Deus. Mas como é que enche a igreja de Cristo? Encher de Cristo é muito abstrato. Como encher Cristo na igreja a todos os membros? Enchendo a palavra. Por isso que Colossenses 3,16 fala: e habite ricamente em vós a palavra de Cristo. É isso? Então, a palavra, irmãos, é o meio de Deus encher a igreja de Cristo, por meio da graça, até nos tornar a realidade, a verdade de Cristo. Isso é nos encher até a plenitude de Deus. Irmãos, esse é o governo. Não sei se vocês estão me percebendo. Irmão, o governo não é abstrato, o governo vem por encabeçar Cristo. E como Cristo encabeça a igreja, irmãos, por meio de encher, né, com a palavra. Em outras palavras, irmãos, a palavra estabelece o governo de Deus na igreja. Hein, Maurício? Estou certo ou não? Quem que dá direção para a igreja? Palavra? Não é? Irmão, quem que dá revelação para mostrar à igreja qual é a ordem que Deus quer que a igreja executa? É a palavra. Então, irmão, vocês estão vendo que Cristo encabeça a igreja é por meio de encher a igreja com a palavra. A palavra de comando. É por isso, irmãos, que essas nações, esses povos da terra que tinham tanta liberdade de entrar na igreja, irmãos, infelizmente era assim no tempo de Sardes. Qualquer um entrava aqui, né, e dizia, podia falar qualquer coisa, dar mensagens bonitas, né, dar palavras bonitas, e como se fosse da direção de Deus, irmão, não pode mais fazer isso. Não é qualquer um que entra na cidade de Jerusalém e dita regras. Aqui tem que ter governo, tem que ter comando. Um comando de quem? É a palavra. A palavra. Por isso que o inimigo ataca tanto a palavra. Ataca a palavra profética. Irmãos, a palavra profética não procede de um homem, não. Não é de um homem. O homem não é capaz de realizar a obra de Deus. Eu já repeti várias vezes isso, né? Deus, através da palavra, é que realiza, governa a igreja, dá direção para a igreja e realiza a obra de Deus através da igreja. Ó Senhor Jesus. Então, para encher a igreja, Cristo concedeu apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres para aperfeiçoar os santos para a edificação da igreja. Isso está em Efésios 4, versículos 11 e 12. Produzindo esse tecido de amor, um corpo bem entrelaçado, bem ajustado, bem consolidado, não é isso? Crescendo no amor de Deus, para a edificação de um santuário dedicado ao Senhor. Irmãos, é isso que o Senhor está fazendo sob um comando, um governo, que é através da palavra, né? E a igreja, irmão, foi gerada no dia do Pentecostes, e o apóstolo Pedro, ele foi designado para tomar liderança na igreja. Então, a igreja tem liderança, tem governo, tem comando. Jesus Cristo morreu, ressuscitou e ascendeu ao céu. Ele deixou os seus 12 apóstolos para cuidar da igreja dos primeiros tempos. E apóstolo Pedro, ele levantava com os 11, ele abria, no abrir da sua boca, irmãos, ele falava a palavra de comando, palavra de governo, palavra de direção. Irmãos, é ou não é isso que você vê no livro de Atos? Se não fosse para o apóstolo Pedro, não tinha direção, não tinha governo, não tinha comando. Graças a Deus, tinha comando sim. Na igreja tem comando. E mais tarde Deus levantou o apóstolo Paulo para poder alcançar os gentios. Irmãos, apóstolo Paulo foi usado para liderar, né, a igreja, dando direção, tendo governo, dentro da igreja tem governo. Estou certo ou não? 1 Coríntios 12, versículo 28,
Paulo disse, Deus deu para a igreja, em primeiro lugar, os apóstolos. Isso é, os apóstolos tomam a liderança. A liderança é o quê? Para governo. Mas os apóstolos, irmãos, são autoridade delegada de Deus. É Cristo quem governa, mas através da palavra. Né? Então, ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Até, o Senhor fala, até quando sofrerei, né? Eu tenho que repetir essas coisas, irmãos. Vocês não sabem como é duro para mim. Tem que falar a mesma coisa, porque, sabe? E as pessoas acham que eu estou falando por mim mesmo. Não estou falando por mim mesmo, não estou falando por mim, não. Eu estou falando, irmão, para estabelecer o governo na igreja. Não estou falando a meu favor, não, irmãos. A igreja precisa de um comando, precisa de um governo, precisa, né, ter uma direção, precisa ir para frente. Tá, irmãos? É assim que Deus trabalha. Ó Senhor Jesus. Em Efésios capítulo 3, Paulo não fala, como é que Paulo fala? Ó Senhor Jesus. Versículo 2. Se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça, a mim confiada a vós outros, pois segundo a revelação me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi resumidamente. Então, irmãos, Paulo, ele era o dispensador da graça, que Deus confiou a ele para ser um canal para dispensar graça. Enquanto Paulo dispensava graça por meio da palavra, essa palavra comandava a igreja. Essa palavra governava a igreja. Essa palavra dava direção para a igreja. Essa palavra supria de vida a igreja. Edificava a igreja. Fazia a obra de Deus acontecer. Não é assim? Não seja tão abstrato, né? Deus vai governar como? Como é que Deus vai governar, irmão? Através da palavra. Através dos apóstolos que ele escolhe, que ele usa, tá? Ó Senhor Jesus. E o apóstolo Paulo, né? Ele fielmente anunciou o evangelho nas suas, você sabe que ele fez 4 principais jornadas, 4 principais viagens, e em todas as suas viagens, irmãos, ele pregou o evangelho, levantou igrejas. Levantou igrejas. E ele levantou igrejas e em cada cidade, em Tito, capítulo 1, versículo 5, diz que ele, em cada cidade, ele constituiu presbíteros. Tá? Os presbíteros são para quê? Foram levantados por apóstolos. Os presbíteros, irmãos, são para pastorear o rebanho de Deus. Tá? Atos, capítulo 20, versículo 28. Atos capítulo 20, versículo 28, como diz? Atendei por vós e por todo o rebanho, Paulo estava falando com os presbíteros de Éfeso. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Então ele pregava o evangelho, levantava igrejas, né, em cada cidade levantava a igreja, e ele constituía presbíteros, constituía bispos são supervisores. Para quê? Para que ele levantou os presbíteros? É para pastorear o rebanho de Deus, cuidar do rebanho de Deus, não é isso? Para e esse rebanho de Deus não pertence aos presbíteros. Quem comprou com o seu sangue não foram os presbíteros. Quem comprou com o seu sangue foi Cristo. Então, irmãos, nós estamos cuidando do rebanho de Deus para Cristo. Cristo é quem manda, Cristo é quem governa, né? Aí, né? E também em
Pedro capítulo 5. Tanto é que Paulo fala, depois de ter falado isso, ele fala assim: eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho. Eles só se preocupam com o interesse próprio. Eles querem alcançar o seu objetivo, pessoal. Eles não estão preocupados com bem-estar, e saúde do rebanho. Eles não pouparão. E que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Todo mundo quer popularidade, todo mundo quer seguidores. Irmão, não é assim que se trabalha na igreja. A igreja é do Senhor. A igreja é de Deus, a igreja foi comprada pelo sangue precioso de Cristo. Tá? Aí ele fala assim: portanto, vigiai. Vocês presbíteros precisam vigiar. Lembrando-vos de que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança a todos os santos que estão santificados. Irmão, encomendo-vos a quem? Ao Senhor e à palavra. Alguns, de uma maneira torcida, dizem que os presbíteros são levantados pelos apóstolos e depois os apóstolos nunca mais vão interferir nos assuntos de uma igreja, de uma cidade. Irmãos, isso é mentira. Ele encomendou, os presbíteros ao Senhor e à palavra da sua graça. E de onde vem a palavra? Dos apóstolos. Vocês entenderam? Então, irmãos, não existe essa questão de isolar uma igreja. Não existe. Não existe. O corpo de Cristo não é formado por uma igreja local. O corpo de Cristo é formado por todas as igrejas. E tem uma direção, tem um comando. Nós somos como as 12 tribos de Israel. Nós seguimos a nuvem. Nós seguimos uma só direção. Toca-se as mesmas trombetas que não dão direção. Por isso, irmãos, esse governo que faltava à igreja em Sardes. Por isso essa confusão toda. E o Senhor quer restaurar na igreja em Filadélfia. Deus quer restaurar através do... Por isso, irmãos, André Miller, ele é um homem que eu admiro muito. Ele escreveu o seu livro História da Igreja em 1800 e alguma coisa. Irmãos, ele já escreveu a igreja em Filadélfia, o grande segredo da igreja em Filadélfia ser usado por Deus para encerrar essa era, irmãos, é que foram destrancados os tesouros da palavra profética a ela. Porque é a palavra profética que governa a igreja, que dá direção à igreja. Ele enxergou isso, sabe? Então, irmãos, é isso que Satanás tenta destruir. Irmão, não estou falando a favor de mim, não. Pode ser, pode não ser eu, irmãos. Em todos os tempos, irmãos, se o Senhor quer restaurar o governo da igreja, tem que restaurar isso. Estou certo ou não? Ó Senhor Jesus. Ufa. Paulo, ele não tinha autoridade mais na igreja em Corinto? Ele levantou presbíteros, agora não tem mais nada que ver, pode ir embora, aqui a gente não ouve mais você. Não é assim não. Em 2 Coríntios, como ele escreve, capítulo 10, versículo 8. Porque se eu me gloriar um pouco mais a respeito da nossa autoridade, a qual o Senhor nos conferiu para edificação e não para destruição vossa, não me envergonharei. O apóstolo tem autoridade para edificação. Para destruição não tem, mas para edificação tem autoridade. E no último capítulo, no último capítulo, capítulo 13, versículo 10, fala a mesma coisa. Portanto, escrevo-vos estas coisas, estando ausente, para que o quê? Estando presente,
não venha a usar de rigor segundo a autoridade que o Senhor me conferiu para edificação e não para destruir. Então ele podia ou não podia interferir na igreja em Corinto? Podia, tem autoridade. E ele podia ou não podia interferir na igreja em Éfeso? Em 1 Timóteo 1, como diz? Dê uma olhada. 1 Timóteo 1. Senhor Jesus. 1 Timóteo 1, versículo 3. Quando eu estava de viagem rumo da Macedônia, te roguei, Timóteo, que permanecesses ainda em Éfeso para admoestares a certas pessoas, a fim de que não ensine outra palavra, outro ensinamento. Ué, como é que Paulo pode mandar um Timóteo para vir na nossa igreja, para advertir-nos, para admoestar-nos, que não falemos nada diferente do que ele está falando? Ele é um tirano. Irmãos, olha só, e Paulo tinha ou não tinha esse direito? Ele tinha essa autoridade para isso, mas para edificação, certo? Por isso, irmãos, é mentira do que estão espalhando por aí, tá? Nós somos um só povo, irmãos. Nós temos uma só direção, temos um só governo. Embora haja governo local para cuidar dos assuntos locais administrativos, mas todas as igrejas, irmãos, seguem uma só direção, um só comando, que é o comando da nuvem, que é o comando do Senhor através de Moisés. E nós, por isso, irmão, nós somos um corpo, um só exército. Ó Senhor Jesus. Irmão, por causa da sua fidelidade, ele sofreu forte oposição da parte dos que pregavam a Cristo por inveja e por rivalidade. Isso está em Filipenses 1, versículos 15 e 17. Eu não tenho tempo de ler, vocês deem. Ele sofreu oposição, os que queriam competir com ele, os que queriam pregar por inveja, por rivalidade, por ambição egoísta. Estou usando a versão King James atualizada. Por ambição egoísta, sem sinceridade. Irmãos, os Gálatas, na primeira visita de Paulo, lá em Gálatas capítulo 4, dê uma olhada. Capítulo 4. Na sua primeira viagem, os Gálatas amavam tanto a Paulo, apreciavam tanto a palavra dele, que Paulo estava doente, enfermo, provavelmente de uma enfermidade nos olhos. Eles queriam arrancar os olhos dele para dar para o Paulo. Tanto que eles amavam a Paulo, amavam a palavra de Paulo. Mas agora na segunda viagem já mudou. Já houve os que começaram a falar negativamente. Começaram os que contaminaram os Gálatas, né? Aqui então no capítulo 4, versículo 15, e diz assim: que é feito, pois, da vossa exultação? Pois vos dou testemunho de que, se possível fora, teríeis arrancado os próprios olhos para mos dar. Mas, de repente, tornei-me, porventura, o vosso inimigo por dizer-vos a verdade? Irmão, Paulo não mudou, não. Paulo continuou pregando fielmente pelo Senhor, né? Fiel ao Senhor, e pregar com sinceridade a verdade. Ele nunca mudou, ele continuou pregando a verdade. Mas, de repente, ele se tornou inimigo dos irmãos da igreja. De repente, irmãos, o apóstolo pode se tornar vilão. De repente, ele se torna um homem mau. Ele ele tem ambição, ele quer isso, quer aquilo, irmãos. Inimigo, ele quer derrubar de onde vem a palavra. Ó Senhor Jesus. 2 Coríntios 6, 8. Irmãos, essa é a parte mais triste. Vocês não imaginam o que Paulo passou. Vocês não imaginam. Só mesmo lendo a Bíblia, vocês vão, nas entrelinhas, você começa a pegar um pouco, porque Paulo não... E a 2 Coríntios, irmãos, Paulo realmente
abrir o coração para desabafar um pouco nesse sentido, né? Olha aqui, no capítulo 6 de 2 Coríntios, versículo 8. Por honra e por desonra. Ele foi honrado na Galácia e, de repente, ele foi desonrado. Ele falava a mesma coisa, continuava falando a verdade, mas pelas palavras negativas, né, dos seus opositores, ele se tornou um vilão, ele se tornou um homem mau. Aí, de repente, os irmãos começaram a tratá-lo com desonra, né? Por honra ou por desonra, por infâmia ou por boa fama. De repente, ele é bem recebido, tinha boa fama, e, de repente, pela contaminação, ele é recebido com má fama. Ah, lá vem Paulo, né? Aquele que, né, os opositores dele falam disso, aquilo. Irmãos, ele falou por infâmia ou por boa fama? E o pior é a última parte. Como enganadores. Muitos faziam de Paulo, falavam que Paulo era enganador. Ele estava fazendo tudo isso por interesse próprio. Irmãos, como enganadores sendo verdadeiros. Ele é um verdadeiro. Ele pregava a verdade, mas ele foi tido como enganador. Por isso, irmãos, olha só, por quê? Porque o inimigo quer derrubar o governo de Deus e derrubando o falar profético, falando a palavra de Deus. Ó Senhor Jesus. Por isso, irmãos, assim como Deus dava ordens às 12 tribos de Israel no deserto por intermédio de Moisés, dando-lhes direção, isso em Números capítulo 9, eu li várias vezes com vocês, ele usa os apóstolos para dar direção à igreja. Por isso, irmãos, o inimigo de Deus quer destruir o canal usado para isso. A obra de Deus é realizada quando a igreja crê na palavra do enviado de Deus. João 6:29, a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. E o profeta de Deus, irmãos, não fala por si mesmo, mas Deus faz as suas obras quando a palavra é profetizada. Não sou eu que estou falando. Vamos ver em João capítulo 14? Dá uma olhada em João capítulo 14. João 14. O homem, irmãos, como Deus faz as obras. Versículo 10. 14:10. Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Então a palavra de Deus faz a sua obra, mas essa palavra é dita por um homem. E aí os ataques todos é contra esse homem. Porque se você derrubar esse homem, Deus não consegue fazer sua obra. Por isso, irmãos, né, aqui nós temos que ficar claro, isso faz parte dos muros. Nós temos que construir os muros, levantar os muros. Por isso, irmãos, a importância dos muros é justamente estabelecer um limite dentro do qual Cristo é o cabeça, onde o Espírito exerce sua autoridade pela palavra de Deus por meio dos apóstolos, pois a igreja é a realidade do reino dos céus, onde os céus governam. Além da liderança dos apóstolos por meio da palavra, há na Bíblia o modelo da prática da igreja em cada cidade. Por isso, irmãos, por exemplo, a igreja em Jerusalém, a igreja em Antioquia, a igreja em Éfeso, não importa o tamanho da cidade, ou o número de cristãos em cada cidade, a igreja é composta por todos que creram em Jesus, em Cristo, e foram acolhidos pelo Espírito Santo no corpo de Cristo, que moram naquela cidade. Vocês entenderam? Só que aquela cidade não é o corpo. Aquela cidade não é autônoma. A igreja naquela cidade não é autônoma. Porque os santos podem mudar-se para aquela cidade, também podem mudar-se daquela cidade. Vocês estão entendendo? Então, assim, a igreja em Éfeso não compõe dos que moram naquela cidade. Mas não necessariamente eles são da igreja em Éfeso, porque amanhã eles podem mudar para outra cidade. Não sei se vocês estão me entendendo em questão de governo. Então, irmãos, o corpo de Cristo, sim. O corpo de Cristo, todos nós estamos. Não importa que cidade você está. Você está na Europa, eu estou no Brasil. Mas nós estamos no mesmo corpo. Ou não estamos?
Por isso, irmãos, eu não pertenço a uma cidade, eu pertenço ao corpo de Cristo. Se eu estou numa cidade, eu tenho que viver a vida da igreja daquela cidade, seguindo a direção do Espírito, né? Então, irmãos, toda a cidade segue o modelo de Atos 2. Dê uma olhada em Atos 2, para a gente terminar, tá? Atos 2. Ó Senhor Jesus. Qual é a direção? Qual o governo? Atos 2. 42. Como diz? E perseveravam, a igreja em Jerusalém, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, no ensinamento dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Irmãos, essa é a comunhão dos apóstolos. É a comunhão do ensinamento dos apóstolos e a comunhão dos apóstolos, que é a comunhão sobre ensinamento dos apóstolos, da palavra dos apóstolos. E essa comunhão, irmãos, é que nos leva a ter comunhão com todas as igrejas. Vocês estão entendendo? Se eu isolo uma igreja, eu não tenho mais vínculo com as igrejas. E eu sou membro do corpo de Cristo. Tá? E por isso que 1 João, capítulo 1, deixa bem claro, né? 1 João, eu vou terminar aqui. Né? 1 João, como diz? Capítulo 1, versículo 3. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros. Eu, João, como apóstolo, eu tenho obrigação de anunciar aquilo que me foi comissionado a anunciar, aquilo que eu vi, aquilo que eu ouvi. Tá? O que foi que João anunciou à igreja? Aos irmãos. O verbo da vida, a palavra da vida, a vida eterna. Então, essa palavra, ele foi fiel em anunciar para a igreja. E essa palavra que João anunciou à igreja causou um efeito. Que efeito? Produziu comunhão. Né? Não é isso que diz? O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco, com os apóstolos. Então, a comunhão, irmãos, é estabelecida pelos apóstolos. Não é mediador como me acusam. Não é mediador. O apóstolo não é mediador. Mas o apóstolo é esse vínculo que vincula as igrejas. Ou não? A comunhão é dos apóstolos. Pela palavra dos apóstolos, ensinamento dos apóstolos, e produz o quê? Comunhão. Ora, a vossa comunhão é conosco. Mantenhais comunhão conosco. Só que, ora, a nossa comunhão, eu não sou a fonte. A nossa comunhão é com o Pai, com seu Filho, Jesus Cristo. Vocês estão entendendo? Então, irmãos, inimigo quer destruir esse governo, essa maneira de nós, irmãos, estarmos debaixo de uma só comunhão, estamos debaixo de uma só direção, de um só governo, para produzir a edificação do tabernáculo, a edificação da igreja, e lutarmos, irmãos, para estabelecer o reino de Deus aqui na terra. Como é que nós vamos vencer, irmão? Como vamos vencer como um reino se o reino está dividido? Se nós nos dividimos, como é que nós vamos vencer? Como é que nós vamos lutar contra o reino? Irmão, nós não estamos divididos. Nós somos um só corpo, um só exército, né? Um só povo, e nós vamos edificar a igreja, vamos trazer o Senhor de volta, estabelecer o reino de Deus aqui na terra. Amém. Jesus é o Senhor. Pessoal, e hoje nós vamos conversar com os nossos irmãos da Europa. Muito bom. Mas o projeto era, como o Grimaldi falou, 13 países. Uau. Em especial, passando pelo leste europeu, que nós ainda não havíamos pisado ali. Olha, havia até uma preocupação em relação aos perigos, né? Sim. Um cenário de guerra, um país envolvido em guerra. Realmente a palavra profética faz a obra, né? E o CEAP é uma ferramenta e o Senhor tem produzido muitos frutos, né? Nós cremos que estamos vivendo hoje, continuando, né, o livro de Atos dos Apóstolos. Porque nós ouvimos uma voz
muito forte, dizendo assim, olha, se você não quer oração, eu quero oração. E nós vimos aqui porque nós estamos aqui para trazer o Evangelho do Reino. Você quer ser um missionário? Venha para a Europa viver o extraordinário. Venha para a Europa viver o extraordinário. A seara é muito grande, Deus precisa de você. A seara é muito grande, Deus precisa de você. Atende esse chamado, só basta obedecer. Atenda esse chamado, basta obedecer. O Evangelho do Reino é pra toda a Europa.